No vídeo de hoje a gente veio aqui na Volkswagen São Bernardo do Campo para apresentar para vocês os novos modelos 100% elétricos da Volkswagen. Pessoal, esses carros ainda estão em pesquisa aqui no mercado brasileiro, mas muito provavelmente eles deverão ser produtos comerciais. E hoje a gente vai conhecer aqui um pouquinho do ID3 e do ID4, que são variantes de uma mesma plataforma de veículos elétricos. Ou seja, tem muita coisa legal para conferir aqui nesse vídeo. Pessoal, aqui nós temos carros desenvolvidos desde o zero numa plataforma 100% elétrica. Vocês já estão acostumados aí com as siglas que a gente escutou muito aí na Volkswagen, como MQB, que são os carros com motor a combustão, que tem o motor montado de forma transversal. A gente também tem os carros com a plataforma MLB, que são os motores montados de forma longitudinal. Pois bem, aqui é a plataforma MEB, é uma plataforma totalmente elétrica. Então, tanto o ID3 quanto o ID4 utilizam basicamente a mesma plataforma. E essa plataforma permite muita flexibilidade de construção. Só para vocês terem uma ideia, o que você vai mudar entre o ID3 e o ID4 é basicamente a casca que vai em cima do carro. E ela é tão modular que você pode ter os carros com diferentes capacidades de bateria e até mesmo com diferentes capacidades de potência de motores. Tanto o ID3 quanto o ID4, eles possuem apenas tração nas rodas traseiras, mas a plataforma está projetada, por exemplo, para você ter tração integral nos dois. Todos nós sabemos que o futuro muito provavelmente será de carros 100% elétricos. Entretanto, o mundo é um lugar muito grande para você pensar apenas em carro 100% elétrico. E a Volkswagen entendeu isso muito bem. Tanto é assim que a marca terá no Brasil um centro de desenvolvimento e pesquisa para carros híbridos também e carros a combustão. A ideia da marca é conseguir atender o mercado de uma forma muito mais ampla e dessa forma ela terá os modelos 100% elétricos, os modelos híbridos que ainda não foi definido se serão híbridos ou híbridos plug-ins e até mesmo ainda modelos movidos com motores a combustão. Mas antes da gente falar especificamente dos modelos, tem mais uma outra explicação, o nome, esse ID, que vem de Identification. Pessoal, o ID3 e o ID4 fazem menção justamente ao tamanho. Então, o número 3 se refere a carros mais compactos, como por exemplo o hatchback. O ID4 já é um carro médio. E aí essa família vai poder ter outros números. Por exemplo, no futuro, um ID5, que seria um carro aí um pouco maior. Ou seja, pela própria nomenclatura, o cliente já consegue ter uma ideia do que é o produto. Começando aqui pelo ID3 então, vocês estão vendo que ele é um modelo um pouquinho mais compacto. Lembra aí um hatchback, mas a construção, pelo menos a construção interna dele, vai lembrar bastante a de um veículo monovolume. Olha só, esse carro tem 4,26 metros de comprimento. O entre-eixo deles, entretanto, é muito generoso. 2,77 metros. Para vocês terem uma ideia, um sedã médio no mercado brasileiro está aí na casa de 2,70. E por que é possível tudo isso? Esta construção 100% elétrica, essa plataforma MEB, que inclusive outras marcas do grupo Volkswagen utilizam, a Audi tem os carros 100% elétricos dela, por exemplo o Audi Q4, modelo que ainda nós não temos no mercado brasileiro, então essa aqui é a mesma plataforma. Então a gente consegue ver que esta possibilidade de construção é mais flexível, além de permitir diversas configurações, ajuda muito a você ter um espaço interno melhor dimensionado. Essa engenharia modular, ela permite muitas configurações. Só para vocês terem uma ideia, o ID3 aqui, pessoal, ele tem 3 opções de capacidade de bateria. Esse carro aqui está com a bateria da capacidade intermediária. Ele também tem 2 opções de potências diferentes de motor. Outra curiosidade, o carro aqui ele é tração traseira. Ele tem um motor que equivale aí a 150 kW, que quando você faz a conversão para cavalo vapor, seria aí uma potência equivalente a 204 cavalos. Como a gente já falou aí várias vezes no canal, pessoal, o carro elétrico tem uma importante diferença em relação aos veículos com motor a combustão. Ele não possui câmbio.
os motores elétricos estão ligados diretamente às rodas. E isso garante um desempenho muito bom. Só para vocês terem uma ideia, o torque máximo desse carro aqui é de 310 Nm, o que equivale a aproximadamente 32 kgfm de torque, isso em praticamente toda a faixa de rotação. Então o modelo consegue ir de 0 a 100 em apenas 7,3 segundos, marca muito boa. Entretanto, ele tem a velocidade máxima limitada eletronicamente em 160 km por hora. Isso acontece por dois motivos. Primeiro, preservar a vida útil da bateria e também preservar a autonomia do veículo. Existem mais curiosidades aqui a respeito da construção desse carro. Ele tem suspensões totalmente independentes, tanto na dianteira quanto na traseira. Agora, olha que curioso. Um carro moderno como esse tem freio a disco dianteiro. Entretanto, ele tem um freio a tambor traseiro. E olha que curioso, por que isso acontece? Todo mundo já deve estar imaginando, mas freio a tambor na traseira num carro de proposta tão moderna? Tem explicação para isso. Primeiro, pessoal, carros elétricos, eles demandam muito menos do freio do que carros a combustão, porque no momento em que você praticamente tira o pé do acelerador, ele já começa a regenerar energia e aplica freio motor às rodas. Então, ele demanda menos do freio. E aqui tem mais uma outra jogada. Este tambor traseiro não é qualquer tambor, é um tambor desenvolvido para um carro elétrico. Então, primeiro, ele ajuda a regenerar energia e, mais importante, é um sistema de freio tambor lifetime. Você não tem que ficar fazendo troca de lona. E aí está uma diferença interessante por um sistema que obviamente está alinhado com a modernidade de um veículo 100% elétrico. E na hora de recarregar o veículo, como é que funciona? Pois bem, no local do bocal de combustível, você tem aqui as conexões do sistema elétrico. E elas são aquelas que a gente já conhece. Então você tem aqui a tomada AC do tipo 2 de corrente alternada e um pouquinho mais embaixo aqui, aí você tem a conexão que seria a CCS do tipo 2, a Combined Charge System, que aí você tem também o carregamento por sistema de corrente contínua, seria o DC. Esse carro está equipado com uma bateria de 58 kWh. Entretanto, a gente pode ter três tamanhos de bateria nesse carro. Uma bateria de 45 kWh ou até mesmo uma bateria de 77 kWh. Bom, pessoal, usando esses dois processos de carregamento, é importante ficar atento que você também depende da infraestrutura do carregador. Então, em sistema AC, corrente alternada, a máxima potência que você consegue carregar aqui é de 11 kWh. No sistema DC, que seria o CCS tipo 2, a máxima potência que você consegue carregar é de 100 kWh. E o tempo de carregamento, como é que é? Pessoal, eu já expliquei como é que faz essa conta aí no canal, mas vou repetir aqui para vocês. Você tem que ver a quantidade de energia que você precisa carregar no carro e dividir essa quantidade de energia pela potência do carregador. O número que você vai obter é o tempo em horas. Então, exemplo, se a gente partir do princípio que essa bateria de 58 kWh esteja totalmente descarregada e você tem um carregador de 11 kWh, quanto tempo você vai levar para carregar? Pouco mais que 5 horas. Ah, mas e se o carregador tiver metade da potência? Vai ser o dobro do tempo, muito simples. E se for no carregador DC de 100 kWh? Pois bem, esses carregadores são bem raros, mas vamos supor que você consiga encontrar um desses. Aí, se a bateria estiver totalmente descarregada, você vai levar pouco mais que meia hora para carregar completamente o veículo. Um carro moderno como esse, obviamente, traz aí vários sistemas de assistência à condução, o famoso ADAS. Então aqui a gente consegue ver aquele nível mais elevado, que normalmente a gente encontra em carros de categoria premium. Então o carro tem ali na frente, atrás do símbolo da Volkswagen, um radar frontal, aquele que opera na faixa aí de 77 GHz. E junto com aquele radar tem mais uma câmera instalada ali atrás do espelho retrovisor. Eles trabalham juntos, então esse carro aqui tem controle de cruzeiro adaptativo, né, o ACC. Ele também tem um sistema de front assist, aquele que freia o carro automaticamente para evitar colisões ou mitigar a colisão. E também tem o sistema de permanência de faixa, aquele que te avisa quando você está saindo e também atua sobre o volante para manter o carro no centro da faixa. Ou seja, é um pacote bastante completo de assistência. E tem mais tecnologia aqui na frente. Vocês já perceberam que o carro não tem mais os faróis auxiliares ali embaixo, aquele famoso farol de neblina. E por quê? Pessoal, aqui nós temos o mais elevado nível de sistema de iluminação dentro do grupo Volkswagen.
Estamos falando aí do IQ Lite. A gente já explicou isso no Volkswagen Taos. Porém, aqui, este IQ Lite está num nível ainda mais elevado, porque ele usa tecnologia matricial de iluminação, muito parecida com aquela que a gente já mostrou para vocês nos carros da Audi, a tecnologia Matrix. Ou seja, o farol totalmente em LED, trabalhando em conjunto com a câmera instalada ali atrás do espelho retrovisor, entende o que está acontecendo na frente do carro. Dessa forma, ele vai ajustar o facho do farol para te dar o máximo de iluminação sem ofuscar o carro que esteja na sua frente ou vindo na contramão. E ele não tem o farol auxiliar justamente porque o sistema matricial ele vai conseguir fazer a iluminação mais próxima do carro de acordo com o seu estilo de condução. Então nós temos um farol extremamente avançado aqui na linha ID. Mas se a gente tem aqui, pessoal, um carro 100% elétrico, onde as baterias são montadas aí ao longo do piso do carro, até para melhorar a distribuição de peso e o centro de gravidade, e o motor elétrico fica no eixo traseiro, o que é que ele tem aqui na frente, debaixo do capô? Pois bem, para começar, vocês estão vendo que o espaço é muito menor. Afinal de contas, você não precisa ter aqui um motor a combustão, você vai ocupar menos espaço. Ainda assim, você vai ter que ter alguns componentes aqui na frente. Eu vou destacar alguns deles. A gente está vendo aqui, por exemplo, uma bateria de 12 volts, exatamente igual às baterias que a gente tem nos carros com motor a combustão. Por quê? Ela está aqui para tocar os sistemas normais do carro, né? Faróis, ventilação, central multimídia, travas elétricas, é pendurado nessa bateria. A bateria de alta capacidade traciona o motor e o sistema de ar-condicionado. Também temos aqui outros componentes, como água do limpador de para-brisa, óleo do sistema de freio, que apesar de você ter um sistema de regeneração que já freia o carro, você precisa ter o freio com o sistema convencional, e até mesmo um fluido de arrefecimento. Alguns devem estar pensando, ué, mas o carro não é elétrico? Ele precisa ter arrefecimento? Sim, ele precisa. Essas baterias de alta capacidade e o motor elétrico, eles também esquentam, como qualquer dispositivo eletrônico. E ele precisa ter o sistema de arrefecimento. Ainda que não seja tão demandado quanto num carro a combustão, ele está presente sim no carro elétrico. Aqui atrás temos também lanternas totalmente iluminadas em LED. E a abertura do porta-malas acontece daquela forma que a gente já viu em outros carros da Volkswagen. O símbolo da Volkswagen é a maçaneta para a gente abrir aqui o porta-malas. Aliás, porta-malas bastante amplo. Temos aqui 385 litros de capacidade. E bem funcional, como a gente já viu em outros carros da marca, né? Os ganchinhos nas laterais para sacolinhas do supermercado, iluminação em LED. Agora uma curiosidade, tá, pessoal? O carro não tem pneus run flat, é um pneu convencional, e ele também não tem step. Aqui o que é utilizado é aquele sistema tire fit, que quando você fura o pneu, você usa o compressor com o selante para vedar o furo do pneu. Se o pneu rasgar, vai voltar de guincho para casa. Aqui por dentro a gente também vê algumas coisas diferentes. Olha só, é óbvio que o carro vai ter volante. E aqui, ó, ajuste de profundidade e ajuste de altura. Mas o painel do carro ele está incorporado aqui na peça do volante, então ele é um painel menor, você enxerga ele entre aqui o arco e ele acompanha o movimento, é bem diferente, o painel digital. Outra coisa também que muda, os botões, tanto os botões do volante quanto os botões de comando dos faróis e até mesmo alguns botões de porta são por descarga capacitiva, ou seja, não é um botão mecânico, basta você encostar o dedo na função que ele já aciona. Pra vocês terem uma ideia, aqui na porta temos o botão mecânico para acionar os vidros, mas se você quiser acionar os vidros traseiros, você usa um botão de descarga capacitiva e alterna a função, ou seja, a gente está vendo aqui uma racionalização da tecnologia. A vantagem de um automóvel com uma plataforma 100% elétrica é a menor quantidade de componentes mecânicos e isso permite que você aproveite melhor o espaço aqui dentro. Então quando a gente olha aqui no console, obviamente não existe câmbio, uma alavanca manual de acionamento do freio de mão, você consegue organizar melhor. Então olha só, você tem aqui espaço, por exemplo, para porta-latas, porta-objetos, carregador de celular por indução e mais um amplo console aqui, inclusive modular, para você guardar várias coisas. E temos ainda duas tomadas aqui USB do tipo C e ainda o descansa-braço individual para os bancos da frente. Tudo isso proporcionando muito mais espaço até por conta dos painéis que são aqui com mostradores flutuantes. A central multimídia tem um sistema operacional totalmente novo, desenhado para carros 100% elétricos. Ela também tem botões por descarga capacitiva, muito fáceis de serem utilizados. Então você tem um botão aqui para acessar os sistemas de assistência ao estacionamento, um outro para a climatização do veículo, os sistemas de assistência à condução e até mesmo os modos de condução do veículo. A tecla Home você encontra aqui do lado e aqui você consegue
girar entre as páginas principais da central multimídia, ou seja, é um sistema bem simplificado. Aqui no banco traseiro a gente consegue ver um padrão de conforto muito bom. Essa construção do carro, né, que permite até um teto aí um pouquinho mais alto, faz com que você se acomode bem. E olha só, banco dianteiro ajustado de forma confortável para mim, pegando o banco do motorista como referência, olha o bom espaço que você tem aqui entre o meu joelho e o encosto do banco, quase um palmo aberto. A movimentação de pés também é bem interessante, ou seja, um carro que foi desenhado do zero para ser 100% elétrico tem uma ergonomia interna excelente. Como vocês viram aqui, o ID3 é um carro muito legal. Por enquanto nós não temos ainda todas as informações, principalmente em matéria de equipamentos que o Volkswagen ID3 vai ter aqui no mercado brasileiro. Até porque a Volkswagen está fazendo aí uma prospecção de mercado. Mas pelo que a gente já viu, esse modelo que deve ser o mais acessível elétrico da marca no Brasil já é bastante interessante. Quando a gente chega aqui no ID4, pessoal, a gente tem o carro que é um pouquinho maior e também ele é um carro mais equipado. Olha só, o ID4 tem 3 possibilidades de potência de motor. Esse daqui é a versão mais potente, com motor no eixo traseiro de 150 kW. Você também pode ter configurações diferentes de bateria, também são 3 possibilidades. E esse está equipado com a bateria de maior capacidade, que é a de 77 kWh. O ID4 tem essa construção que o mercado entende como, abre aspas, um SUV, mas aqui no nosso canal a gente chama esses carros de crossovers. A gente vê que o porte dele é muito parecido, por exemplo, com uma Tiguan. Agora, o detalhe aqui é que ele não é um carro com tração integral, ele é um carro apenas com tração traseira. Também não temos aí os números de altura em relação ao solo, ângulo de entrada, ângulo de saída, para poder dizer como é que vai ser a mobilidade desse carro. Mas de toda forma, o que nós temos aqui, apesar do mesmo entre-eixos do ID3, ele tem proporções maiores e isso ajuda no espaço interno. Ainda que o entre-eixo seja o mesmo do ID3, olha só, o comprimento desse carro aqui é de 4,58 m, enquanto o ID3 é 4,26 m. A gente continua tendo o mesmo sistema de suspensão, totalmente independente da dianteira e na traseira, aquela mesma construção, freio a disco dianteiro com freio tambor traseiro Lifetime, mas tem um detalhe, a medida dos pneus aqui não é igual entre o dianteiro e traseiro. Aqui atrás, pessoal, o pneu é mais largo, ele tem aí 255 milímetros de largura com perfil 40, aro 21, enquanto ali na frente nós temos um pneu 235 de largura, perfil 45. Um dos motivos para essa diferença, não só o porte do carro que é maior, mas também o fato do carro ter tração traseira. A gente percebe mais equipamentos aqui no ID4, como por exemplo, também temos os sistemas de assistência à condução, usando o radar frontal com a câmera no para-brisa. Só que ali no símbolo você tem mais uma câmera, que é utilizada de várias formas. Você tem aquele sistema de visão 360 graus, câmera ali da frente fazendo par com as câmeras sob os espelhos laterais e a câmera traseira, porém aquela câmera também trabalha em conjunto com a câmera do para-brisa, inclusive para sistemas de assistência à condução. O farol no ID4 continua sendo com a tecnologia IQ Light, porém usando os recursos matriciais. Então ele também trabalha em conjunto com a câmera do para-brisa para proporcionar a melhor iluminação possível sem ofuscar ninguém que vai na sua frente ou vem na contramão. Quando a gente abre aqui o capô do ID4, pessoal, a gente vê que tem uma proporção maior de espaço. Não porque você precisa ter espaço para mais componentes, e sim para você acompanhar o desenho do carro. Mas quando a gente olha os componentes aqui, são praticamente os mesmos do ID3. O ID4 também tem um motor de 150 kW aqui no eixo traseiro, que equivale a 204 cavalos, com o mesmo torque do ID3, que seria 310 Nm. Só que aqui, como nós temos um carro que é maior e também temos uma bateria que é mais pesada, né? No caso aqui 77 kWh, o 0 a 100 dele é um pouco maior, ou seja, ele faz essa marca em 8,5 segundos e a velocidade máxima continua limitada eletronicamente em 160 km por hora. Aqui atrás, no ID4, a gente já vê uma iluminação mais caprichada, começando pela linha de LED que liga os dois lados do carro. Já vimos esse tipo de assinatura, por exemplo, em modelos da Audi e até mesmo da Porsche. E as lanternas, que também são totalmente iluminadas em LED, aqui elas têm blocos diferentes e posicionados de uma forma que você tem aí uma iluminação tridimensional. Outra coisa interessante, a tampa do porta-malas tem acionamento elétrico para acrescentar muito mais comodidade.
O porta-malas tem mais espaço aqui também, são 543 litros. A gente também vê toda aquela praticidade, com iluminação em LED, ganchinhos nas laterais para você poder pendurar sacolinhas. E olha só, ele tem aqui um piso que quando você levanta, ainda existe espaço adicional para você guardar mais coisas na parte de baixo. Detalhe interessante é que esse carro já vem com engate de fábrica e ele tem um acionamento elétrico. Como é que funciona isso? Tem um botão aqui dentro. Você aperta o botão e segura, o que ele faz? Ele arma o engate para você. Aí você vem aqui, puxa o engate e trava ele. Se você quiser desarmar, basta apertar o botão aqui dentro. Ele vai desacoplar o engate e aí você faz um movimento com a mão para prender o engate de novo. Muito prático. Outra mudança que você encontra aqui no ID4 são as maçanetas do carro, porque ela não é mecânica, ela é uma maçaneta lógica. Então quando você vai abrir o carro, basta um toquinho e ela já faz o destrancamento. Em relação ao ID3, a gente também vê mais equipamentos aqui dentro. Para começar, olha só, banco do motorista com acionamento elétrico, também temos aqui 2 posições de memória e ainda a função de massagem. E o interior do carro também é um pouquinho mais sofisticado. Parte do acabamento, por exemplo, tem detalhes em marrom. Aqui no ID4 a gente também tem o teto panorâmico, que na verdade é uma peça de vidro, ela não abre, mas permite a entrada de luz. Se você não quiser entrada de luz, você vai fechar aí a cortininha para ficar como um carro normal. E olha só, o console também é muito bem organizado, só que ele é configurável. Então você tem divisórias aqui na parte de baixo, você pode remover essas divisórias e o porta-latas você consegue mudar de posição. Você consegue colocar o porta-latas aqui e as divisórias você consegue colocar aqui na frente com outras configurações. Ou seja, você desenha o console da forma que você quiser. Também temos aqui o carregador de celular por indução. A central multimídia tem o mesmo sistema operacional do ID3, porém aqui ela tem uma tela maior de 12 polegadas. E aí você consegue, por exemplo, configurar as cores de iluminação do carro. Você tem diferentes opções aqui, como a gente já viu em outros carros da Volkswagen. Além dele mudar o tema da central, ele também muda a iluminação dos painéis e das laterais de porta. O espaço aqui no banco traseiro do ID4 é praticamente o mesmo do ID3, só que aqui, como nós temos um carro mais equipado, uma das diferenças é a saída de ar-condicionado, que você controla a terceira zona aqui atrás com temperatura independente. Como a gente viu aqui, o ID4 é um modelo um pouquinho maior e mais equipado que o ID3. Dessa forma, a Volkswagen tem 2 modelos no segmento de 100% elétricos para atingir diferentes tipos de público. Pessoal, ainda não sabemos o preço, nem as configurações finais e nem efetivamente quando esses carros estarão no mercado brasileiro. Esse aqui é um primeiro contato que nós estamos tendo para apresentar para vocês a solução 100% elétrica da Volkswagen. Gostou aqui do vídeo, pessoal? Por favor, deixa aí o seu like, assim a gente sabe que você está aprovando o nosso trabalho. E se você não se inscreveu, faça isso. Afinal, essas matérias super detalhadas, só comigo, Jorge Augusto, aqui no YouTube do Comprecar TV.